barbaridade, hein? Me ajuda aí, ô Luciano Rodrigues. Me ajuda aí, Luba. Põe o pirocóptero aí em cima pra falar de esporte aqui em Porto Feliz, pô. Sábado. É isso aí, meus amigos, ligados conosco aqui no Sábado na Clube. Vamos falar um pouco de esporte, né? Pouco não, vamos falar bastante de esporte nesta edição do Sábado na Clube. Nós estamos hoje aqui recebendo duas figuras ilustres da nossa cidade que trabalham incansavelmente, dedicadas ao esporte, porque trabalhar com esporte realmente não é fácil. Estamos aqui com o professor de Educação Física, o Everton da Rocha, mais conhecido como Faísca. É assim mesmo que o pessoal conhece você? Bom dia, Everton. Bom dia, é assim mesmo. Esse apelido começou lá na escola do Monsenhor Seckler em 2006 para 2007, não, 96 para 97, quando eu mudei para Porto Feliz. Então você não é natural de Porto Feliz? Não, eu nasci na cidade de Guarulhos, e aí com menos de um ano minha mãe e meu pai foram morar em Suzano, e meu irmão nasceu lá. E em 91 eu estudei primeira série em Suzano, e em 92 eu fiz da segunda à quinta série em Osasco, aí em 96 meu pai veio trabalhar na Porto Feliz S.A., e aí eu vim morar aqui, eu morava lá perto da escola da Luísa, e era para estudar no Pedro, só que não tinha vaga, aí eu fui estudar no Monsenhor. E aí eu ganhei esse apelido lá. Muito bem, muito bem. Professor Everton, especialista em badminton, trouxe a modalidade aqui para a cidade, também fez curso de arbitragem, trabalhou na arbitragem. Sofrido, hein? Ser árbitro não é fácil, hein, Faísca? Sim, é uma profissão, na verdade não é uma profissão ainda reconhecida por lei, né? Mas é muito cobrado, né? Mais cobrado que às vezes até que o jogador, né? O jogador erra, mas o culpado é o árbitro. Exatamente. E conosco aqui também o Gustavo Henrique. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo aqui à Clube FM. Bom dia, Porto Feliz. Bom dia, Luciano. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Isso aí. Eu sou administrador da página Futebol Monsoeiro, que está em ascendência aí no Facebook. O Futebol Monsoeiro surgiu de um desejo assim de tentar resgatar o futebol de Porto Feliz, que estava fragmentado, era um quebra-cabeça incompleto. O nome Monsoeiro veio justamente das monções, dos bandeirantes, assim. Mas eu também tenho outros apelidos também, como Gafanhoto, Cotonete, Maradona. E assim, eu me divirto com esses apelidos também, eu estou aberto a novas sugestões também. E a página aí está crescendo, hoje chegamos a 391 seguidores. Planejo mais também, fazer mais documentários daqueles lá que eu fiz. E vamos que vamos, né? Que eu sou por enquanto só um aprendiz nessa área aí, um admirador. Mas eu planejo algo maior no futuro. Não, sem dúvida alguma, né? O bom de você iniciar a resgatar essa história, né? Que às vezes a história fica perdida, né? Ou as pessoas não têm acesso para encontrar, né? E na página Futebol Monsoeiro você encontra lá já um bom trabalho que você está fazendo, resgatando essa história aí. Ô Everton, Faísca, você, desde quando você se interessou pelo esporte? Já desde criança? Praticou alguma modalidade? Como foi seu início no esporte? Então, na verdade, antes de mudar para Porto Feliz, eu gostava bastante de andar de bicicleta, né? E eu gostava de soltar pipa, né? Lá na Grande São Paulo, ali em Osasco. Meus tios soltavam pipa e eu gostava de soltar pipa. E aí eu vim embora para Porto Feliz. Nesse meio do caminho, eu comecei a estudar na escola do Monsenhor Seckler. E lá, aqui o pessoal tem muito essa questão do futebol, né? Da prática esportiva, e era muito vivo o esporte na escola, né? E aí uns amigos chamaram eu para treinar no Atlético, né? Em 97, 98. E em 98 eu fui campeão junto com o time da escola. Eu era reserva, mas fui campeão escolar aqui, municipal, quando tinha o ginásio, né? O ginásio e o Monsenhor, que era a escola que eu estudava, era a escola que colocava mais alunos para torcer, né? Que o pessoal matava a aula e ia lá torcer. Então enchia. O Monsenhor era metade do ginásio, era Monsenhor Seckler, né? E eu gostava também, aí eu comecei a treinar futebol, que eu não treinava, né? Comecei a treinar no Atlético, até na época era o Gaguinho, o Giovanni, que hoje está no União, e o Ciro,
que é o vereador, né? Eles eram meus treinadores. Aí no outro ano eu fui treinar na associação com o João Antico. E aí eu comecei também a fazer parte do time da cidade, de futsal e de futebol de campo. E aí esse foi assim que eu comecei a gostar de esporte por esse motivo. Aí eu comecei a fazer aula de dança também e tal. E aí em 2004 eu comecei a fazer educação física. Né? De lá pra cá eu comecei a me interessar, me aprofundar mais, porque a escola faz a gente ter contato com outras modalidades esportivas, né? Não é só o futebol, né? Tem o futsal, o vôlei, o basquete, o handebol. Aí eu fui descobrindo outras modalidades, o atletismo, né? O tênis de mesa, o xadrez, a dama. Aí depois eu conheci o badminton. Agora eu estou conhecendo outra modalidade chamada pickleball. O que é isso aí? Isso é novidade, né? É uma novidade. Isso aí a gente já montou lá no Coronel uma quadra, eu fiz lá junto com o Sr. Fernando e os alunos. A gente fez a marcação, a gente mandou fazer o postinho segura-rede, a gente comprou a rede na internet, comprou umas raquetes e as bolinhas, que na verdade, o pickleball, pelo que eu estava vendo da história do pickleball, ele nasceu do badminton. Nossa. Então, o tamanho da quadra é a mesma, só muda a linha de serviço, né? A distância da linha de serviço para a rede. E a rede é baixa e a raquete ela é tipo de beach tênis com as bolinhas furadas, né? A gente está começando a praticar e pelo que eu sigo na internet, nos Estados Unidos é o esporte que mais cresce, é esse. Né? É claro que ainda não é um esporte olímpico, não é um esporte que a gente tem aqui facilidade de encontrar na região, mas a gente já está assim, brincando com esse esporte na escola do Coronel. Né? E o quanto é importante, né, Everton, o esporte na escola? Qual a importância que você diria hoje para os pais, para os alunos, para os dirigentes, né? Qual a importância de se praticar o esporte na escola, independentemente da modalidade? Então, na verdade, o esporte na escola hoje, de acordo com o BNCC, Base Nacional Curricular, ele traz como uma experimentação, né? E o esporte é uma unidade temática da educação física. Antigamente o pessoal fala, eu não tive essa educação física que era no contraturno, né? Eu comecei a estudar em 91 e minha aula de educação física era no próprio período que eu tinha aula. Eu não tive, algumas pessoas nesse período ainda tinham aquela aula no contraturno. Falavam que era melhor, porque aí você ia com uma roupa adequada, você ia para aquela prática específica, né? E hoje os alunos, eles às vezes na escola eles não querem praticar porque eles estão de calça jeans, eles estão de chinelo, eles não estão lá para praticar o esporte propriamente, estão lá para estudar, e aí eles acabam experimentando essas modalidades através das aulas de educação física. A importância que eu vejo, assim, a gente teve em 2021, se eu não me engano, ou 2022, a gente teve um curso aqui chamado Escolas Ativas, né, que é do projeto do Instituto de Esporte e Educação, que é a presidente Ana Moser, né, e eles trouxeram para a gente para ativar a atividade física e esportiva para as crianças na escola. Então, além das aulas de educação física, né, até eles deram um exemplo da cidade de Pindamonhangaba, que eles fazem lá o trabalho e eles que contratam os professores de educação física e de artes. Então lá são 3 dias de aula de educação física e 2 dias de aula de artes. E esses dias as aulas não são no mesmo dia, né? Então, quer dizer, a criança e o adolescente acaba tendo 5 aulas de atividade física ou esportiva, no caso, através da aula de educação física, 5 dias na semana. Então, é isso que eu vejo, assim, de acordo com o Diagnóstico Nacional de Atividade Física, nós tínhamos que ter estímulos diários de prática de atividade física, aí entra a atividade esportiva na escola, que a gente ainda está engatinhando para organizar dessa forma, né? Então eu vejo que assim, é importante, primeiro, o desenvolvimento motor, de desenvolvimento cognitivo do aluno, depois para a prática em promoção em saúde e, consequentemente, assim, o aluno praticando mais horários de atividade esportiva, ele vai ampliar o seu repertório, sua vivência motora e ele vai consumir esse esporte hoje que está muito diversificado, né? Você liga hoje, antigamente você ligava a televisão, era só futebol. Exato. Hoje você liga lá no Sport TV, tá passando surf, tá passando skate, tá passando basquete, passando vôlei, então ginástica, né? Aí não vejo badminton muito na televisão, mas essas modalidades eu sempre ligo lá, tem em casa Sport TV, eu sempre vejo essas modalidades lá passando. E aí as crianças e os adolescentes vão consumindo essa diversidade de atividades esportivas que a gente na escola, através
da unidade temática esporte, a gente tem que levar para os alunos. É claro que a gente às vezes não tem a estrutura e todo o conhecimento para mostrar para os alunos essas modalidades. Tem vários professores que já vêm trazendo essa roupagem dentro das suas aulas, que eu sigo às vezes no Instagram, no Facebook e outras escolas, que eu vejo que é importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Beleza, sábado na clube, também o Jefferson lá do Jardim Vante, o Jefferson que torce pro tricolor, hein? É São Paulino, Jefferson ligado aqui conosco. Gustavo, você praticou algum esporte? Você gostava de jogar bola? Como que você se interessou pelo futebol? Então, vamos começar da seguinte. Eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Eu não prestei pra jogar, não prestei. É aquele famoso, a cabeça sabe o que é pra fazer, mas a perna não acompanha. Não obedece. Não obedece. Daí quando eu fui meia direita, deu tudo certo. Me botaram pra volante, foi um desastre. Daí eu falei, eu não vou jogar. Se for pra jogar, vai ser aquela parte de desenhar amigável, amistoso, de fim de ano. Mas sério mesmo, eu não vou jogar. Joguei na base da Ararita durante uns 6 meses mais ou menos. Daí, eu me interessei por futebol desde que eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos. Eu sempre fui um corintiano fanático por influência da minha mãe. Quer dizer, minha mãe não era tão fanática assim. Ela se lembra mais da época de Ronaldo, goleiro, Tupanzinho. E o time de 90, né, que foi campeão brasileiro, né? Super campeão brasileiro, o título mais corintiano de todos. Mais corintiano de todos mesmo, porque não era time pra ser campeão. Daí eu fui me interessando, só que daí de um tempo pra lá, eu não me interessei mais. Eu voltei a me interessar mais por futebol em 2019. Eu comecei a acompanhar o Corinthians, tanto que eu tava assistindo quando o Corinthians foi campeão pela última vez no Paulistão 2019, aquele gol do Wagner Love aos 42 do segundo tempo de São Paulo. Minha mãe quase caiu no chão naquele dia pra lá, porque eu pulei em cima dela, sendo sincero. Daí eu comecei a me interessar mais, acompanhando do Corinthians naquele ano na Sul-Americana e no Brasileiro. Daí veio a pandemia em 2020. Durante a pandemia, tempo livre durante todo o dia praticamente, eu comecei a pesquisar mais aí pela internet sobre os campeonatos de futebol. Eu pesquisei sobre a Copa do Mundo, pesquisei sobre Eurocopa, Champions League, Libertadores, tudo que tinha direito. Aqui na cidade, por outro lado, eu não tinha muito conhecimento do futebol aqui na cidade, porque como eu disse, não colocaram muito na época, na internet. Eu não usava muito Facebook na época, e no Google em si, a minha principal fonte de pesquisa, não tinha nada. Então, o que eu conhecia era a Associação, União, Esportivo e o Estrela, Instituto Estrela. E eu até lembrava da existência do Ararita na época, mas eu não sabia se era um clube de futebol, eu achava que era um clube social. Certo. E você foi pesquisando, você procurou no Google, daí você não achou nada. Nada. Aí que você começou a falar assim, pô, eu vou contar essa história. Então, no começo não foi bem assim. Eu pesquisava mais história. Eu sempre gostei de história na minha vida. Se perguntar coisa de Primeira Guerra, Segunda Guerra, eu sei falar muito bem, né? Daí, em 2022 já, primeiro ano do ensino médio que eu tava, a primeira grande pesquisa que eu fiz foi para descobrir o fechamento a data do fechamento da usina de Porto Feliz, Engenho Central. Porque tinha a data de abertura, que foi 28 de outubro de 1878. Mas não tinha a data que fechou, que era 1991. Daí ficamos procurando. Quem me ajudou foi o José Eduardo Bertoncello, da biblioteca, o JEB. Se você estiver ouvindo aí, um abraço pra você, tá? Ele me ajudou, a gente descobriu lá que foi 7 de janeiro de 91 que parou de as moendas e o estoque ficou aberto até outubro. Aí parou. Daí eu fui pesquisando um pouquinho do futebol aqui na cidade, mas quando foi chegando a época do Campeonato Amador 2022, o Campeonato Amador voltou depois de 10 anos de paralisação, 2012 e 2022. O primeiro jogo que eu acompanhei foi justamente o primeiro jogo da final entre a Ararita e o Popular lá no Ararita. Derrota por 3-2 para o Popular. Eu tava lá no segundo jogo também lá na Popular. Daí na semana seguinte eu fui pro União para assistir Ararita e União. Por quê? Tinha me falado, é um clássico aí, eu me interessei, olhei, fui lá ver. Daí lá que a galera do Ararita praticamente me adotou, me levou pros bambuzais, como chamam, né? Daí eu fui olhando algumas coisas lá na sala
no bar ali do Araíta, daí aparecia lá fotos. Ah, esse aqui é o time campeão invicto 1977, esse aqui é o campeão amador do invicto 2010, campeão amador 1966. Daí eu tava lembrando dos flashbacks assim, a Associação também tinha algumas coisas falando que foi campeão amador tal ano, a União também. Eu falei, mas vocês têm uma lista aí de campeão amador? É pior que não tem, ninguém nunca se interessou em fazer isso. Eu falei, vou tentar fazer. Eu comecei em janeiro de 2023, eu só fui acabar em abril de 2024 para completar a lista, porque teve tanta incoerência, assim, foi muito difícil achar a maioria dos campeões aí da associação. Fui na associação, fui no União pesquisar, 2 títulos do União eu só achei eles, por causa de foto, assim, uma coisa minúscula, tava escrito assim, borrado no canto da foto, assim, 1963 e faixa campeão amador. Só por isso eu consegui completar essa lista. Daí foi acumulando a lista de campeões. Daí eu voltei na biblioteca lá pra falar com o Jeb, agradecer que tava indo tudo certo, que eu ia na tribuna das moções, lá olhar o arquivo da tribuna, certo. lá que eu achei a maioria dos campeões, New World, 85, esses times. Daí eu fui na biblioteca e o Jeb falou, viu, se você tá com uma outra coisa aqui, por que você não cria um blog na internet pra colocar as suas descobertas? Na época não me interessava muito porque não tinha muito conhecimento. Era só praticamente a lista e algumas coisas do estilo. Então, o famoso entrou por uma orelha e saiu por outro, né? Exatamente. Só que daí eu comecei a pensar um pouco mais, falar, vou tentar. Daí foi mais ou menos abril ali, eu falei pro Jeff, me ensina aí como criar um blog na internet. Ele criou, fez uma conta lá, falei, tá muito complicado de entender como digitar isso. Daí ele falou, tenta criar uma página no Facebook. Eu falei, como funciona? É mais simples aqui, você vai ter seu perfil normal, é só clicar nesse botão, você já muda pra sua página, mais fácil de editar, escrever. Daí naquele mesmo dia eu criei o Futebol Moçoeiro lá, e o resto é história. É, isso aí, tá aí o Gustavo Henrique, administrador da página. Tá na Clube, tá na boa. Hoje nosso papo esportivo aqui no Sábado na Clube, falando bastante de esporte, de futebol, de badminton. Professor Everton da Rocha, o Faísca, o que é o badminton? Os nossos ouvintes que ainda não conhecem essa modalidade. Bom, o badminton, eu fui nos Jogos Olímpicos em 2016, lá em Rio de Janeiro. Falei, eu vou ter que ir, né? Porque eu não sei quando vai ter uma oportunidade para ir nos Jogos. Exatamente. Porque no nosso país a gente não ir, né? A gente que gosta de esporte tem que ir com qualquer coisa. Aí eu tava vendo alguém pra ir e tal, aí um amigo meu, o David Fernandes, né? Que é o proprietário do barracão lá, que era a construção com o pai dele lá, com o Daniel Fernandes, que morava na rua de casa. E a gente, na época da faculdade, a gente ia pra faculdade, a gente ia na igreja junto também, na quadrangular. Aí ele falou, vamos. Aí pegamos 2 primos dele, o Guilherme e o... esqueci o nome do outro. A gente foi até um dos primos dele jogou no Desportivo Brasil na base. A gente foi lá, o Ricardo, o nome dele, lembrei, jogou no Desportivo. Aí a gente foi pro Rio de Janeiro, alugamos um frete lá em Botafogo. A gente comprou ingresso para assistir boxe e acho que aí o atletismo no Engenhão. Aí eu fui, nisso tava trabalhando o Luiz Felipe Conte e o Eric Matheus, o Chicão. Eles trabalharam no Desportivo Brasil e, aliás, o Luiz Felipe Conte foi meu aluno na escola do São Paulo, na escola do Palmeiras, né? Funcionava no Campo do União. E o Eric Matheus, a gente tem a mesma faixa etária de idade, então a gente jogou bola junto, né? Campeonato interno do União, enfim. Aí eu cheguei lá, eu liguei pro Luiz Felipe Conte, ele falou, vem aqui no meu pavilhão, que ele era o chefe de pavilhão do levantamento de peso. Aí eu fui lá e entrei, esses amigos meus, né, ele deu o ingresso pra gente entrar, a gente entrou, assistiu um pouco o levantamento de peso pra ver como que era. E depois eu assisti o boxe, aí eu encontrei o José Aldo lá, tirei foto com ele e tudo. Aí na hora de sair eu fui no pavilhão do badminton, que o Eric Matheus, ele trabalhou de chefe de pavilhão do badminton nas Olimpíadas, né? Até se chamar eles, vão contar a história das Olimpíadas dos dois, né?
Chamou os dois no dia aqui e vou contar a história para você. E aí, só que eu não me interessei naquele momento pelo badminton, né? Era um esporte olímpico, né? Estava acontecendo aqui no Brasil, só que eu não me interessei naquele momento. Aí eu peguei, comecei vi que tinha raquete na escola de badminton, só que não tinha peteca, não tinha nada. Aí em 2017 eu estava querendo colocar alguma coisa nova na escola, e eu estava querendo colocar o futegolfe. Eu estava praticando futebol em Itu, né? No Spar Garden em Itu. Até depois eu levei o Glauco foi, até jogou. Ah, o Glauco Henrique, um abração pro Glauco. O Glauco até federou, jogou um ano no Campeonato Paulista de Futebol. Eu só ia a gente foi junto, acho que em Campo Limpo Paulista, um campo de golfe, jogar junto, ela ficou no carro dele. A gente foi, jogou o campeonato lá e voltamos. Aí eu queria colocar o futegolfe, só que o futegolfe ele é um esporte que demanda de espaço, né? Tem que fazer buraco no chão e tal. E eu vi aquelas raquetes de badminton lá em 2017, falei assim, eu fiz uma gincana interna no Coronel e falei assim, vou lá na Decathlon, que eu sempre ia lá comprar alguma coisa ou outra, eu falei, vou comprar peteca de badminton. Comprei, falei, tem raquete na escola, a gente brinca, eu estiquei a rede de vôlei, eu e o professor Barnabé tinha feito uma quadra de marcação de queimada no pátio do Coronel. E aí eu peguei e fiz. Aí eu fui ver nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo que tinha modalidade de badminton. Nos Jogos Regionais tinha modalidade de badminton e era o esporte olímpico que eu tinha conhecido lá quando eu fui nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou começar a treinar esse esporte aqui no Coronel. Falei, vou começar a treinar e vou chamar a criançada aqui, que eu estava fazendo tudo treinamento na hora do almoço. Aí eu peguei aquelas raquetes, peguei os alunos, fizemos uma marcação oficial do badminton, começamos a treinar, ver vídeo no YouTube e treinar a criançada lá, né? Tem alguns alunos que treinam comigo ainda hoje, é daquela época, né? Já estão com 18, 19, 20 anos, desde aquela época estão seguindo a modalidade comigo. E aí o que eu fiz? Eu fui fazer o curso de árbitro, né? Porque como eu tinha feito o curso de árbitro de futebol e através da arbitragem você entende o esporte de outro ponto de vista, né? Do ponto de vista das regras da modalidade. Eu falei, eu vou fazer o curso de árbitro da Federação de Badminton. Aí era de graça, se não me engano era de graça, lá em São Bernardo. Aí eu entrei em contato com a Federação Paulista de Badminton e fui em São Bernardo, que lá é a sede, né? Lá tem uma escola de surdo e mudo lá. E eu fui lá fazer o curso de árbitro. Aí no ano seguinte, eu já comecei a arbitrar as competições da Federação de Badminton do Estado de São Paulo. Fiz uma etapa lá em São Bernardo, fiz uma etapa em Campinas, no Ípica. Eu fiz uma etapa em Itapetininga, acho que naquele ano foi 3 lugares. Aí fui em Serra Negra também. E tinha o Luiz Pantujo, né, que fazia estágio. Ele era ex-aluno do Coronel, tinha sido ex-aluno meu na Escola Arena Monções de futebol. E ele estava fazendo estágio, ele estava fazendo educação física lá, na época, na CEUSP. Aí tinha o Ricardo Galo também e o Thiago Tomé. Os 3 faziam educação física. E eu falei assim, vamos começar a treinar badminton aqui com o criançado, os 3 juntos também, fazendo. Aí o Ricardo e o Thiago parou de ir no Coronel fazer estágio e ficou só o Luiz Pantojo. Até ele mora aqui perto da Xadec, né? E aí a gente começou a treinar a criançada. Aí eu falei, vou fazer o curso de professor de badminton também, que era da federação lá em São Bernardo também, esse tive que pagar. Aí eu fiz, que foi 3 dias, eu fui lá, fiz o curso, me ensinaram mais brincadeiras e tal. Aí foi indo, em 2019 eu fiz o curso de coach level 1, né, em Americana, que tinha o CT do badminton lá em Americana, que era da seleção brasileira. Eu fui lá fazer nesse local. E de 2018 para cá eu venho participando dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo com os alunos do Coronel e os alunos que saem, porque assim, o badminton no jogo escolar, eu não preciso ser o professor da escola. Eu como treino eles na escola, eles vão lá, pegam a declaração de matrícula, eu escrevo eles nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo e eles vão comigo na competição. Então não precisa ser o professor da escola, diferente das modalidades. E não precisa o aluno estudar também no Coronel? Não precisa, ele tem que estar matriculado dentro da faixa etária em alguma escola. Aí ele treina comigo e eu levo ele de Jogos Escolares da São Paulo. Então não precisa ser o professor da escola como é nas modalidades coletivas, né? Por exemplo, se eu for com basquete, futsal, tem que ser o professor da escola e acompanhando os alunos. No individual não. Por isso que tem muito atleta que vai no individual que ele não treina na escola, ele treina no clube, ele só pega a declaração de matrícula
o treinador do clube faz a inscrição dele e ele vai jogar. Aí eu comecei a levar nos jogos regionais, né? E os jogos regionais aqui da 8ª região, porque o estado ele é dividido por região esportiva, né? Então a gente está na 8ª região, são 8 regiões esportivas e a de Sorocaba, a região administrativa de Sorocaba é a 8ª. E no primeiro ano tinha, acho que se não me engano, 5 ou 6 cidades que estavam jogando badminton. Então tinha Santana do Paraíba, tinha Salto, Jundiaí, Sorocaba, Itapetininga, Itu e Porto Feliz. 7, né? 7 cidades. Aí eu fui e tal, a gente jogou, acho que foi terceiro no masculino, e no individual a gente foi desclassificado, no feminino foi desclassificado porque era para escrever 3 meninas e eu escrevi só 2, e eu não tinha visto isso no regulamento. A gente chegou lá, mesmo assim a Secretaria de Esportes deu a medalha para as meninas, né, que foi a Ana e a Rosane no dia, foi lá em Serquilho, e aí no outro ano eles mudaram, que poderia só ser 2 pessoas inscritas, né, que não precisa ter 3. E de lá pra cá você vai lá no Coronel, eu até comprei uma cristaleira que a gente coloca as premiações, que eu coloco as premiações e tal, e tem a história do badminton lá. Se um dia alguém quiser fazer a história do badminton, já tem contada lá no Coronel. Porque aí eu comecei a me preocupar com essa questão de contar a história, porque lá no Coronel, como é a escola mais antiga da cidade, você tem muitos troféus ali, né? Até antigamente, depois se ele quiser pesquisar, o professor Fábio Flavetti fala para mim que nos anos 80 a gente não tinha jogos escolares, não tinha campeonato de base, era campeonato de futebol, era jogos escolares de futebol. Até eu luto para que volte isso, né? Porque através da escola, em 2016, o Desportivo Brasil fez um campeonato interno lá, só na categoria sub-15 tinha 8 escolas, né? Então você pega hoje o campeonato da base, no sub-15, se não me engano foi só 6 equipes. Escolar tinha mais você consegue colocar mais crianças e adolescentes jogando, participando, né? Do que você fazer através dos clubes, porque os clubes eles se limitam às pessoas voluntárias, né? E as escolas têm um professor lá e o professor acaba indo porque é uma atividade da área esportiva, que é a atividade da área da educação física. Aí o badminton, eu fiz esses cursos lá no curso da Confederação Brasileira de Badminton, né? Que é o curso da BWF. Eu fiz aí vem a apostila, né, que tem vários exercícios e tal. E aí eu tive a ideia de criar a página do Coronel Ismédio Badminton no Facebook. Criei no YouTube, mas só que aí eu perdi a senha da conta, né? Depois que eu troquei o celular, eu não consigo entrar no YouTube para eu publicar nada. No Facebook ainda eu continuo publicando, e no Instagram que eu publico as coisas, né? Que eu compartilho, que eu uso mais. Eu publico treino, jogo, medalha, quando a gente ganha. Então lá tem uma história do badminton do Coronel e de Porto Feliz. E na verdade, assim, eu não fui quem trouxe o badminton, né? Porque como já tinha raquete nas escolas, alguém tinha colocado... Alguém já passou. Alguém tinha colocado aquele material, aquela ideia de colocar o badminton para as escolas. E o professor Kleber, que dava aula na Adventista, agora ele saiu, ele já fazia o badminton lá de forma recreativa. No horário de intervalo. Então eu fiz alguns amistosos contra ele lá na Adventista, e ele falava, eu trago raquete aqui para as crianças brincar, mas não dá uma prática formalizada, ter treinamento, ir para competição, né? Então aí o que acontece? Aí em 2020 foi para pintar a escola do Coronel, a marcação da quadra, até tá falando para você lá na escola. E aí pintaram, o diretor da escola, Daniel Presentinho, perguntou, você quer que eu pinte, quer que pinte as quadras de badminton? Eu falei, quero. Aí foi e pintou a marcação de badminton na quadra. Em 2022, se eu não me engano, 23, a Secretaria de Educação foi pintar todas as quadras de todas as escolas. E marcou em todas as escolas da prefeitura, das escolas, a marcação de badminton. Então, talvez seja a única cidade no Brasil que todas as escolas municipais tenham marcação de badminton. Em 2019 foi comprado material de educação física, consequentemente o esportivo, e foi comprada raquete, rede e peteca para todas as escolas municipais. Então, quer dizer, talvez seja a única cidade no Brasil que tenha esse fomento do badminton. É claro, falta outros detalhes para evoluir mais o badminton, mas já deu um passo grande. Isso começou com um projeto lá em 2017 no Coronel,
através de uma brincadeira na gincana que eu fiz, né? Até lá nas minhas páginas eu conto isso, né? Quando iniciou, a primeira publicação é quando iniciou o badminton, como treinamento na cidade e no Coronel. E aí o ano passado a gente teve a melhor participação nossa nos Jogos Abertos, que foi em São João do Rio Preto, né? Que a gente ficou no masculino entre as 6 melhores cidades, no sub-21 masculino, e no feminino a gente ficou entre as 8 melhores. Então eu vi que assim, teve uma evolução muito grande, mas falta mais profissionais, né? Falta, claro, como toda modalidade, falta mais investimento, mais desenvolver as modalidades, né? E o badminton na escola, eu vejo que se a gente fizer ele de forma regular, a gente massifica, assim como qualquer outra modalidade, né? A gente consegue massificar e democratizar o acesso dessa prática para os alunos, que é uma prática que não é comum, né? Não é comum nas cidades, assim. E geralmente o pessoal procura bola, né? Procura bola, né? Quer jogar futebol. Até lá a gente fica bravo, a pessoa coloca uns memes na internet. Não chuta a bola de basquete, não chuta a bola de vôlei. Porque vê a bola na frente já quer chutar. Porque a gente já é influenciado pela mídia, pelos pais, né? Como ele estava falando aqui. O problema é que a bola de vôlei geralmente é muito melhor que a bola de futebol. Porque na escola é futsal, né? A bola de futsal ela é mais dura, mais pesada. E a de vôlei ela é levinha, então chuta a bola. Então, e agora com o futebol crescendo, o pessoal, a bola de vôlei acaba sendo usada para jogar futebol, né? Então a gente está olhando aí na cidade, tem alguns locais que foram construídos quadra de beach tennis, mas é quadra de vôlei, de areia, quadra de beach. Então, pessoal, você não vê muito jogando beach, né? Você vê jogar mais futebol e vôlei, né? Nessas quadras novas aí, que eu passo sempre na frente do Rafael Cola ali, o pessoal jogando futebol ou vôlei, né? E beach tennis que o beach tennis ele tem a raquete que encarece que é mais o esporte. A raquete de beach tennis é mais cara que a de badminton. Então, o esporte fica, para a população mais carente, fica meio inviável, né? Este Everton da Rocha, professor de Educação Física, Everton Faísca, conversando conosco aqui no Gustavo Henrique, ele que está fazendo um trabalho aí de historiador, né? Procurando, pesquisando, é um trabalho que dá trabalho, né, Gustavo, para manter a página lá, Futebol Monçoeiro. Como que você parte do seu trabalho? Você escolhe uma pessoa, alguém te dá a dica de quem você deve entrevistar para ver as fotos, para colher a história? Como que você faz esse trabalho aí? Opa, para começar, por isso a primeira pergunta, sim, dá trabalho, dá muito trabalho. É uma coisinha meio... E não vou falar chato, mas é uma incomodada se fazer. E segundo, o pessoal eles vão às vezes dando dica, como o que você deve pesquisar, você pode pesquisar isso, pode pesquisar aquilo. E outras vezes, como eu disse, eu vou na sede da Tribuna das Monções, eu procuro um tema lá, um tema que eu vou falar nesses próximos dias mesmo aí, em relação ao Campeonato Amador de 1994. Que é o pior já realizado, porque não teve muito time, teve muita bagunça. A Liga Portuguesa de Futebol, essa que vai dar... Tem uma história de amor e ódio aí, já tava em frangalhos. E o pessoal vai dando dica daí, como é que... chama aqui o meu pai, aqui ele tem história aqui, por exemplo, jogou no União nos anos 60, depois de 70 foi pro amador da associação, foi campeão do Brasil com a associação. Eu chego lá e falo, como é que você tá? Tudo bem? Da pessoa vai contando as histórias dela, fala, me conta as suas histórias aí. Daí o que eu faço? Geralmente eu trabalho quando eu peço um relato das pessoas. Eu vou usar como exemplo a minha publicação do Campeonato Amador de 1986. Eu perguntei pra quem tava lá, como é que foi aquela final, realmente era aquele jeito e tudo mais. Daí o pessoal contou alguns relatos dela. Foi uma final incrível mesmo, 4x4, a gente tava perdendo 4x1 no segundo tempo. Daí eu vou na Tribuna das Monções, olho lá a matéria que escreveram da final lá, tudo certinho, escreveram no texto jornalístico em relação à final, acho foto. Daí, terceiro vai pesquisar, agora da terceiro eu fui perguntar lá pro presidente do Bom Sucesso, qual que foi sua visão em relação a essa final? Falou, então vou pra casa, daí eu escrevi, daí o texto da publicação baseado nas 3 informações. No relato de quem tava lá,
no segundo relato do presidente, e terceiro em relação ao texto jornalístico na Tribuna das Moções, no arquivo da Tribuna. Saiu o texto lá e todo mundo elogiou lá, que ficou muito bom, contou exatamente a história, certinho, bem certo gramaticalmente. Que a galera pergunta, como é que você sabe de tudo isso? Eu falei, pesquisa. É muita pesquisa. Trabalho, tentar se encaixar, às vezes se imaginando como que foi lá e tudo mais. Que aquela final, muita gente não sabe, mas foi debaixo de chuva. Aí você fica imaginando lá na arquibancada, debaixo de chuva assim. Então foi desse jeito aí. Claro que uma final sensacional e tudo mais, né? Então, muito bem. Tá aí o Gustavo fazendo esse trabalho aí de pesquisa, né? As pessoas vão indicando para você, né? Tem seu Nene, já ouviu falar do Nene, do Marcelino? Goleiro do União, da Associação. Isso é só pérola. Muitas histórias, né? Os goleiros aqui de Porto Feliz. Porto Feliz teve muitos goleiros lendários, né? Vamos citar alguns nomes aí. Chumbão, que nos deixou recentemente, infelizmente. Bertinho Martelli, Campanhão, quem mais? Bertanzini, Ney. Só uma escola de goleiro aqui em Porto Feliz. Além de escola de rádio, né? Escola de rádio. Outros grandes jogadores saíram aqui de Porto Feliz também. Fiote, Pinha, Ademar, nasceu Tatuí, mas foi revelado aqui. Todos os outros jogadores. Muito bem, o meu sogro fala que ele era juvenil ainda, e o goleiro da época, eu não vou lembrar o nome agora, disse que queria um par de sapato novo. E aí a diretoria não deu o sapato pro cara, daí ele não apareceu pra jogar. Aí meu sogro tava lá, Nenê, vai lá, vai você lá então. Daí ele foi assim, a estreia dele foi porque o goleiro titular não ganhou o par de sapato que tinha pedido pra diretoria. Tapa buraco. Foi tapa buraco. Ele jogou bem e tudo. Só que aí na outra semana o rapaz apareceu de sapato novo lá. Coisas do esporte amador, né? Sim, uma vez eu jogava no segundão da Ararita. Da Ararita não, da associação. Isso quando eu trabalhava lá no projeto deles, né? E aí a gente foi jogar no campo do América. Eu cheguei lá um pouco antes pra ver o jogo, né? Do primeirão. Eu joguei do segundo, aí o primeiro era depois, né? Aí o pessoal falou, Faz, você não tem goleiro. Vai lá no gol. Eu falei, vou. Acho que tomei uns 5 gols. Aquele dia eu fui expulso 2 vezes. Nossa, mano. Eu dei uma butinada no cara na entrada da área, fui expulso. Aí tinha jogador, volta lá. Aí eu fui expulso de novo. Tava afim de ser expulso. A gente perdeu acho que uns 5 a 1 por aí. E por falar em expulsão, conta um pouco pra nós da sua passagem na Federação Paulista de Futebol como árbitro. Então, o interesse pela arbitragem ele surgiu na faculdade, né? Em 2005, eu comecei em 2004 lá no Irapuru e tinha 2 árbitros que estudavam lá. Tinha o Guilherme Sereta, que era da sala do Luiz Henrique Galdino, que já veio aqui, e tinha o outro lá, que é o Flamarion, que estudava lá no Irapuru. E o Flamarion era da CBF, mas não desmanjava muito, não falava muito. E o Guilherme Sereta, um dia ele chegou lá de golfe, na época. Falou, o que eu comprei aí, pitando jogo. No outro ano, um ano antes, na verdade, o Paulo, que ele é policial militar, que ele estudava na minha sala, ele fez o curso de árbitro. E no ano seguinte, a gente se interessou, vários alunos lá do Irapuru se interessou de fazer o curso de árbitro na federação. E a gente começou em 2006, a turma em 2006. Até eu estava falando com o Luciano, depois se quiser pesquisar, ir lá um dia se gosta de historiar, e no prédio da Federação Paulista de Futebol, na frente do departamento de arbitragem, tem o Museu da Federação Paulista de Futebol, que conta a história do futebol paulista. Eu tentei contatar a Federação Paulista de Futebol 3 vezes por e-mail, assim, para ver se eles tinham um arquivo lá, porque o que acontece? Até 1990 o Campeonato Amador era federado, a Liga Portuguesa de Futebol, a Federação Paulista de Futebol. Daí, tanto que falaram pra mim, a única diferença que tinha da ficha do Corinthians com a ficha da Porto Felicense era que ali no status, um tava profissional, o outro amador. Eu tentei contatar ele 3 vezes pra ver se eles tinham um arquivo ou alguma coisa assim pra me ajudar a pesquisar. Eu acho que até hoje eles nunca nem olharam.
Até hoje nunca nem olharam as mensagens que eu li. Então, o certo acho que é mais ligar lá, né? Ligar lá, pedir, se quiser falar no museu da federação, tentar o contato do museu para você ir lá, agendar um dia, um horário e conversar com a pessoa responsável que fica no museu dentro do prédio da Federação Paulista de Futebol. Aí em 2006 a gente começou a fazer o curso, eu e o Luiz Henrique Galdino, a gente ia de sábado de manhã, da turma de sábado de manhã, e tinha uma outra pessoa aqui de Porto Feliz que é árbitra ainda, que é a Marcela de Almeida, que também fez no mesmo ano que a gente, só que ela fazia, se eu não me engano, de sexta, que hoje ela é sargento da Polícia Militar, e ela é árbitra da FIFA, se eu não me engano, ou CBF, ela não mora aqui em Porto Feliz mais, ela até é filha de Miguel da Viola, né, que canta Cururu na cidade, e a irmã dela estudou comigo no Monsenhor. E aí a gente começou a fazer o curso em 2006. Aí em 2007, assim, você faz o curso, antes o curso era 10 meses. Aí naquele ano, justamente naquele ano, o pessoal mudou o formato do curso. O curso, ele tinha duração de 10, passou a ser 12 meses. E 2 anos de estágio. Aí, então eu brinco com o Luiz, né, que a gente jogava no Ararita de domingo, né, no terceirinho lá. E 2006. Aí eu falei pro Luiz, vamos ficar treinando um mês antes, vamos treinar só. E eu trabalhava no projeto Espaço Amigo lá no Jardim Vante. Eu falei, vamos ficar só treinando e não vamos jogar de domingo, porque a gente tem, daqui um mês, a gente tem o teste lá em Caieiras, na pista de atletismo lá, que a federação fazia lá, não sei se faz ainda, né, em Caieiras e em São Caetano. Aí a gente pegou e eu fiquei treinando e o Luiz jogando de domingo. Eu falei, Luiz, para de jogar bola, você vai machucar. Para de jogar bola, você vai machucar. Aí chegou no domingo, o teste nosso era na segunda-feira, lá em Caieiras, teste físico da federação, que era o teste de Cooper, que era 12 minutos, tinha que fazer no mínimo 2,7 km em 12 minutos e tinha os tiros de 50 metros, tinha que fazer acho que em 7 segundos. Aí eu fui e passei no teste. Só que o Luiz, no domingo, ele machucou o tornozelo jogando no Ararita. Ele era atacante, né? Não sei se deram um butinado nele lá. E ele machucou. Aí foi a vez dele. Ele deu a primeira volta no teste de Cooper. Na segunda volta, ele rolou no meio do gramado lá. E tem, o pista de atletismo tem um gramado que é o campo no meio, né? Aí foi ver, depois do dia ele foi fazer ressonância, deu rompimento parcial do tendão. Puxa vida. Aí ele teve que recuperar e tal, aí teve as provas teóricas, se eu não me engano, naquele momento eu não tinha passado na primeira prova teórica, aí eu estudei, aí eu passei na segunda prova, e aí em 2007 eu comecei eu sempre fazia escolha, né, na federação você faz a escolha, não sei como que é hoje, você fazia a escolha se você queria arbitrar ou auxiliar. No primeiro ano, todo mundo tem que auxiliar. Todo mundo é assistente. O famoso bandeirinha, né? Hoje, na verdade, a regra 6 chama outros árbitros. Antes era o árbitro assistente, né? São 17 regras. Aí eu comecei a bandeirar e no segundo ano eu podia optar por ser árbitro central, que é a regra 5 do futebol. E aí eu optei por continuar a arbitrar, né? E durante esse tempo, que aí, né, eles não colocam vocês no campeonato profissional, eles botam você só nos campeonatos abaixo, né? Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, campeonato amador da cidade de São Paulo, bandeirei 2 rodadas, campeonato tem do presídio, né, da Fundação Casa, só que esse aí, graças a Deus, não cheguei aí. Né? Esse aí não pode errar. Não foi escalado, né? E aí no terceiro ano, aí eu passei pro quadro, já foi, acho que não me engano, eu tenho em casa lá, mas não trouxe. Eu passei pro quadro da CBF e já fui pro quadro, porque aí eles começaram a dividir ouro, prata e bronze, né? Aí eu já subi não tinha muito árbitro, acho, assistente, já fui pro prata, né? Então eu já era prata no primeiro ano que eles fizeram a classificação lá. E isso aí eu comecei a subir, aí eu comecei a bandeirar já em campeonato profissional da segunda divisão, da A3, né? E em 2010 eu fiz o último jogo na Copa São Paulo, né, lá em Rio Claro, que eu bandeirei o jogo Santos e Comercial na Copa São Paulo. Até aquele ano o Santos chegou na final contra o São Paulo, que revelou o Bruno Vini, que é de Capivari, que eu trabalhei com o pai dele lá, o Tuca. Um abraço pro Tuca, o nome dele é Aurélio, né?
E depois revelou o Lucas também nesse ano e revelou o Casimiro, né, que jogavam no São Paulo em 2010 na Copa São Paulo e foram campeão. Aí meu nome não aparecia na escala. Eu liguei lá na Federação Paulista de Futebol, né? Quando não aparecesse o nome, você tinha que ligar lá. Eu liguei e falei com o Arthur, que trabalhava o Arthur e o Coronel Marinho na escala dos jogadores, né? E depois entrou a Silva Regina. Aí eu, nesse meio do caminho, eu bandeirava campeonato da base aqui em Porto Feliz, campeonato amador, quarentão. Cheguei a apitar e bandeirar o campeonato amador da cidade de Itapetininga, em Capivari, que até o Amaral era o secretário de esportes lá, né? Esses foram os campeonatos que eu optei fora da Liga Porto Felicense, né? Como ele falou, a Liga Porto Felicense, ela participava da licitação, que quem tomava conta era o Zezito de Lara, que chegou a ser presidente do Ararita, tem a foto dele lá. Eu acho que nunca um cara foi tão o você ama ou odeia na cidade quanto às vezes Nas minhas pesquisas eu descobri isso. Esse cara aí é o seguinte, ou você ama ele ou você odeia. Não, o Zezito de Lara, ele foi presidente, ele gosta muito de futebol, né? Quer dizer, e quando ele faleceu, acho que foi em 2022, eu fui no velório dele, né? Porque como a gente trabalhava sempre, sábado, domingo, de manhã, campeonato rural, né? Que a gente ia muito, ficava o dia inteiro bandeirando, bandeirava 4 jogos, né? Até uma vez eu fui no campo do Carlitos, e eu falei, eu almocei, né? Que eles davam almoço pra gente. Aí eu almocei. Aí eu peguei e falei pro Fábio Favetti, falei, eu não tô passando bem, né? Na verdade ia ter jogo do Palmeiras São Paulo. Aí eu queria escutar no celular. Aí eu falei assim, tô passando bem. Eu peguei e falei, vou ficar de mesário, você fica lá no meu lugar de auxiliar. E aí o que aconteceu? O time que era do Ricardo Raio, né? Que era, não lembro o nome do time dele, que tinha Buiú, Marquinhos, tudo. Aí eles estavam ganhando de 1-0 do time do Carlitos. Aí eles fizeram um gol, só que lá do lado do Carlitos, de um lado tem um barranco. A bola deu no barranco e saiu, e a rede estava toda rasgada, ela bateu no barranco e já voltou. E nisso o Fábio estava de auxiliar, que estava no meu lugar, ele deu tiro de meta. E o Marco Silva, que trabalha fazendo som na rua, ele pegou e deu tiro de meta. E nisso os caras só comemorando o gol. Só que eles deram tiro de meta os dois. Aí, não, vocês estão roubando, não sei o quê. Só que aí, tipo, como o Fábio tinha sido o professor deles na época da associação, quando a gente treinava lá, os caras pegou e não deixou quieto. No lance seguinte, a bola saiu o tiro de meta, gol do Carlitos. No outro lance, 2-1 pro Carlitos. Ô, louco, nossa, Fábio. Esse dia aí a gente, olha, Fábio lembra essa história aí. Fábio nunca mais quis pegar a bandeira na mão. Depois desse dia, parou. Falou, não bandeira mais. Eu não vou mais com faísca. Aí os caras começaram a colocar apelido de nuvem negra. Porque o que acontece? Eu, como eu tava na federação, eu queria aplicar a regra. Certo. Aplicar, eu queria aplicar a regra, porque eu estava estudando toda semana, né? Porque eu tinha que estar na ponta da língua para, se alguém viesse questionar no campo da federação, e eu queria ser um árbitro FIFA, né? E aí eu queria fazer o certo. E você vê assim, no futebol amador, a maioria dos árbitros não sabe nem quantas regras tem, na verdade. Não. Você conversar com as pessoas não sabe. Hoje eu estou desatualizado, eu vou falar bem a verdade. Se eu pegar para ler hoje, eu tenho que ler umas 10 vezes, porque a regra mudou, não mudou muito, né? Mas aí tem as orientações, né? Então mudou, assim, algumas situações, né? Então, aí em 2010 a federação me escalou pela última vez nesse jogo. E aí eu fui conversar com o Arthur. E o Coronel Marinho não estava esse dia lá no prédio da federação. Aí ele falou, você está com problema no exame de vista, né? Porque eu trabalhava em Porto Feliz e em Salto, na Secretaria de Esportes lá. E eu fui trabalhar em Rafar e eu tinha plano de saúde da Unimed. E aí eu fui e falei, eu tenho plano de saúde, eu não preciso pagar o oftalmologista, né? Porque eu passava no hospital oftalmológico em Sorocaba, eu pagava o cardiologista. Falei, não preciso pagar mais, né? Eu tenho plano de saúde, plano, né? Vou fazer pelo plano, todos os exames que a federação pede. E eu passava lá no Vitor Comanetti, o nome dele, lembro até hoje, o oftalmologista lá no centro de Capivari. E ele pegou e falou pra mim assim, eu vou fazer uns exames com você aqui, porque eu tô achando que você tem glaucoma, né? Eu vou fazer um outro exame. Aí ele era um livro, né? Pegava o livro assim, abria, tem umas bolinhas laranja, verde, e naquele meio das bolinhas tem um número.
E a maioria ele vai virando a página, não enxergava o número. Aí ele falou, ó, você é daltônico. Falou, como você consegue apitar a bandeira azul? Eu falei, eu enxergo, eu sei qual que é a cor, né? Aqui é azul, aqui é amarelo, né? Fui falando, aquele é vermelho ali, o extintor. E fui falando. Aí ele falou, beleza, pode mandar esse relatório para a federação? Eu falei, sem problema, porque você tinha que entregar antecedente civil, criminal, você tinha que entregar o exame oftalmológico e o cardiológico, de cardiologia, né, na federação. Eu falei, não, pode mandar, não tem problema. Aí eu entreguei, me escalaram na primeira rodada, eu falei, fiz a prova teórica, passei, falei, tô habilitado, né, fui no jogo bom, que era jogo de TV, que era passou na ESPN, e não fui escalado mais na Copa São Paulo. Aí quando foi em fevereiro eu liguei lá, falei com ele, aí ele falou, vem aqui conversar com a gente. Aí ele falou, quer passar no hospital aqui dos árbitros aqui em São Paulo, que é no SEMAS, na Moca? Falei, passa. Aí tinha um teste físico na quarta-feira, em São Caetano, eu fui fazer, passei. Aí minha família, como mora na Grande São Paulo, lá em Osasco, como eu falei anteriormente que eu não sou daqui, eu dormi na casa da minha avó ou não lembro se foi em Suzano ou foi em Osasco, não lembro. Eu dormi lá. E aí no outro dia eu tava na Moca pra fazer esse exame, cedinho. Fiz os exames e tudo, não saí, aí tinha que voltar no outro dia. Eu falei, não vou voltar, né? Porque eu tinha colocado um colírio que ele dilatava a pupila e eu não enxergava nem 1 metro na frente. Nada. Não enxergava nada. Tive que ficar umas 2 horas lá no hospital, lá esperando melhorar pra poder ir embora, né? Aí nisso que eu fui embora, eu cheguei na Barra Funda e fui pegar o Cometa pra Sorocaba, porque, pra quem não sabe, o Vale do Tietê ele tem poucos horários por dia pra mim, e é caro. Tá cada vez pior. Cada vez pior. E aí o Cometa de São Paulo pra Sorocaba era a cada 15 minutos. E tem mais horários de Sorocaba para Porto Feliz. Então eu e o Luiz fazia essa baldeação, quando a gente ia de sábado fazer o curso, eu falei, vou pro Sorocaba. Fui na aviação Cometa, comprei o passagem de 3h15. Cheguei na hora de embarcar, no embarque, o ônibus de 3 horas estava lá. Aí eu peguei e falei assim, eu posso ir nesse ônibus? O motorista falou, não pode. Aí eu sentei lá. Aí a gente chegou um fiscal, o cara pegou, me chamou, 3h15, vem aqui. Aí eu fui lá e falei, pode ir nesse ônibus aqui. Aí eu fui. Aí quando passou em Osasco, tem uma favelinha ali do lado direito, lado esquerdo, e o Cometa ele para em qualquer lugar na Castelo Branco, né? Acho que qualquer lugar que o Cometa vai, eles param porque eles querem pegar passageiro, né? E um moleque deu a mão, parou e tal, e aí eu fui entrar eu entrei no ônibus, sentei atrás do motorista. E o moleque ele entrou e falou, motorista, dá um assalto. Puxa vida. Aí chegou mais 2 caras, o motorista fala assim, viu, aqui tem um policial dentro do ônibus aqui. Aí, nisso, o cara chegou com a bolsa no final, pegou minhas coisas, tudo, chegou lá no final, o policial pegou ele. E nesse cara que tava com a arma, ele desceu correndo e deu um tiro. Rapaz. E passou por cima do banco do lado que eu tava. E acertou o vidro, né? Nossa, esse dia eu cheguei em Porto Feliz, era meia-noite. Né? Aí eu falei assim, acho que não é pra ser mais árbitro, né? Depois desse dia aqui, aí eu fui fazer ainda uma prova da federação, a última que eu fiz, né? Foi no meio do ano de 2010. Fiz lá em Santana, lá numa faculdade, Uni Santana, o nome da faculdade, lá perto do Campo de Marte. Fiz a última prova, aí eu cumprimentei o pessoal que tinha feito curso comigo. Eu falei, não vou ser mais árbitro da federação, porque a federação não me escala, né? Eu tô habilitado, passo nas provas, passo no teste físico. Ia treinar em São Paulo, porque a gente tinha treino no campo do Nacional, o treino dos árbitros no campo do Nacional. Nicolau Laion? Acho que é Nicolau. É isso aí, meu. Que é na frente Nicolau do Laion. Fala que a Professores foi campeã do Brasil em 78, isso daí. Então, fica na frente do CT do São Paulo e do Palmeiras. Então, a gente treinava lá, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. A gente tinha o treino com o VR, ou com a Silva de Regina, ou com a Ana Paula de Oliveira. A gente ia lá ter treino com os árbitros mais famosos, a gente tinha o treino lá. Aí a federação, ela é bem organizada, ela prepara melhor os seus árbitros, só que tem essa falha no curso, né? Porque depois que faz o curso, você, por causa de um exame oftalmológico, você excluir a pessoa de poder receber. E naquela época eu estava começando a ganhar dinheiro como árbitro, né? Porque você ia bandeirar um jogo da série A3 ou da Copa São Paulo, era R$400. Fora a taxa De viagem, de viagem, estadia que vinha no todo o pacote, né? Então quando a gente ia
num carro só os árbitros juntos, né? De fazer uma rota, né? A gente acabava gastando menos, né? Então no final das contas você conseguia tirar mais dinheiro. Então, por exemplo, uma coisa que o pessoal reclama, não tem campeonato disso, não tem campeonato daquilo. Como ele bem falou, antigamente quem organizava as competições eram as ligas. As ligas eram filiadas à Federação Paulista de Futebol. Então os clubes, eles que bancavam as suas taxas de arbitragem, e é assim hoje ainda no futebol profissional, né? Ou no categoria de base, né? O árbitro que passa na federação para pegar toda a documentação, ele traz o borderô para os jogos da federação. Esse borderô vem com uma taxa para o clube mandante pagar. Então, na federação, não é a federação que paga os árbitros. Quem paga os árbitros é o clube mandante, né? Então eu chegava no clube, por exemplo, bandeirei aqui na associação uma vez, quando o Desportivo Brasil mandava jogo no Desportivo Brasil no Sub-15, Sub-17, eu cheguei a bandeirar jogo pela federação no campo da associação, né? Porque eles tinham feito eles erraram, eles me colocaram numa rodada em São José dos Campos, mas eles pagaram a taxa como se tivesse bandeirado aqui em Porto Feliz, tipo a de viagem, estadia. Aí eu reclamei, na semana seguinte eles botaram eu no jogo, mas como eu tivesse ido fora, como se eu fosse de fora. Para compensar. Para compensar uma coisa da outra, né? Então você ia na rodada, a rodada sempre era dupla. Então Sub-15, Sub-17, Sub-11, Sub-13, né? O Sub-20 era separado. Então a gente tem algumas histórias aí na arbitragem que o pessoal dá risada, às vezes a gente conta, né? Uma vez em São Roque, eu cheguei lá ia bandeirar o jogo do Paulistano Sub-20. Bandeirei de manhã no Ararita, na Campeonato da Base, peguei o ônibus na rodoviária, fui para Sorocaba, fui para São Roque, cheguei lá, fui procurar o clube do Paulistano. Onde é o clube? Onde é o clube? Fica no centro ali de São Roque e tal. Só que o jogo não é aqui, o jogo é no estádio municipal. Aí um senhor me deu carona, eu fui com ele, cheguei 3 horas antes, queria chegar antes, tinha que ir de terno. E a gente de terno via como estava o campo, depois a gente via, trocava de roupa, a gente subia no campo de novo, via como estava o campo de novo, aferia as bolas, né? E aí ia pro jogo, né? E aí o Paulistano estava jogando Paulistano e Audax, né? Que o Audax foi extinto, né? Que era do grupo do Pão de Açúcar, depois o pessoal de Osasco comprou, né? O Audax. Que lá foi finalista do Paulistão, né? Mas aí já era o Osasco, né? O Osasco Audax, né? Não era o Audax, aquele original que eu tinha, que era do grupo Pão de Açúcar, que era do Abílio Diniz, né? Eu lembro desse aí, ele viu curtir os pelos naquele Paulistão lá. Aí, eu sei que teve um lance assim, o cara lançou a bola, aí o goleiro defendeu, só que o cara fez a falta no goleiro que ele trombou. Só que aí eu não assinalei nada, porque o goleiro saiu inteiro, né? Pra mim, vantagem. Porque o goleiro tava com a posse da bola, levantou, não rolou pro chão nada. E nisso o goleiro vai e me peita o zagueiro dentro da área. Como foi aquele jogado do dia do jogador do Flamengo contra o Goiás, se não me engano, o Atlético Goianiense, ele deu uma peitada no cara dentro da área? Foi tipo aquele lance, assim. Mas foi o goleiro que deu uma peitada no atacante. E aí o atacante rolou pro chão e tal. E eu não assinalei nada. E o árbitro também mandou seguir o lance. Aí acabou o jogo, o árbitro falou, era pra você ter assinalado falta no goleiro primeiro, né? Aí a gente fazendo a súmula, que a gente ficava depois fazendo a súmula. E aí esse mesmo cara me xingando, tudo. Aí o árbitro foi perguntar, o que você é aqui? Ele falou, eu sou o presidente aqui do Paulistano. O cara que tinha dado a carona pra mim era o presidente do Paulistano. Aí eu peguei, tava no vestiário, ele veio me chamar, falou, viu, você quer carona pra ir embora? Falei, não, eu vou com os caras aqui. E no outro dia eu tinha que bandeirar jogo no campo da Moca, no campo do Juventus, né, no Sub-11, Sub-13. Eu falei, não, eu vou com os caras aqui, vou pra São Paulo. Aí eu durmo na casa da minha avó em São Paulo e tal, né? Aí eu peguei e fui no outro dia tava no campo da Moca lá, bandeirando jogo. Só que assim, a história é assim, que você vai, você quer, você erra, você acerta, né? E a arbitragem faz parte do show, né? Faz parte do show. E teve o primeiro jogo que eu fiz, né, eu lembro da federação, foi em Sertãozinho. E a federação era muito rigorosa, tem que ter segurança, tem que ter ambulância, né, no campo. E aí, um exemplo, aconteceu um acidente perto lá, a ambulância teve que sair. A gente parou o jogo, porque não tinha ambulância no campo, ficamos mais de 1 hora esperando a ambulância voltar para recomeçar o jogo.
Então, quer dizer, são histórias que o pessoal não vê, né? Mas que acontecem nos jogos, às vezes nas categorias menores, né? No profissional acaba não acontecendo muito, né? Mas nas categorias menores acaba acontecendo. E fora o campeonato amador, né? Da cidade de São Paulo, que eu fui bandeirar. E eu lembro que era do lado da represa de Guarapiranga, o lugar. Um frio, aquele dia eu passei frio. Ficamos 4 horas para fazer a súmula. Porque errava, fazia de novo. Errava, fazia de novo. E assim vai indo, né? Tem as outras histórias que a gente... Na base, né? Esse é Everton Faísca, olha só, a história que não falta da arbitragem, do badminton. Nossa senhora, a arbitragem é assunto polêmico, viu, Gustavo? Dá pra você falar de arbitragem também. Arbitragem, falando nisso, eu lembrei de uma história. O lado bom de você estudar futebol, essas coisas, que você sabe os bastidores assim. E aqui em Porto Feliz era só bagunça, mas só bagunça. Daí tem uma história de um jogo que a Porto Felicense jogou no início dos anos 80 numa fazenda. Daí o atacante da estação chutou a bola, no mesmo instante uma galinha invadiu o campo. A bola bateu na galinha e entrou no gol. Daí a galera do campo, do mando de campo lá falou, não pode marcar esse gol aí, desviou. Aqui, falou, o atacante, mas a galinha ali, ele é elemento do jogo também, então tá valendo. O árbitro anulou. O narrador da rádio emissora Porto Felicense ficou gritando lá, cachorro, gato, rato, frango, melhor, galinha, é gol de galinha. Meu Deus do céu, olha só, então, é a história do... E tem de uma outra fazenda que teve, que tinha um toco de árvore no meio do campo. A bola bateu no toco de árvore e saiu pra fora. Daí a galera do outro time ficou reclamando pra dar lateral pra eles, porque o toco supostamente era do outro time. Porque ele já tava no canto do mandante, né? Não, do time da casa. Então, lateral pra nós. E o árbitro assinalou lateral pro time visitante. Gustavo, obrigado pela sua presença aqui. Já vamos caminhando para os nossos finalmente aqui. O tempo vai passando. Igualmente, pela oportunidade. Tá, muito obrigado. Não, vamos marcar uma nova oportunidade para a gente falar mais aí do esporte. Quando você tiver algum trabalho aí, você pode mandar para a gente, que a gente divulga, alguma postagem nova que a gente divulga aqui. E o que você está planejando para o futuro aí? Por enquanto ainda tá meio abstrato assim, mas eu tô planejando uma coisa que eu tava planejando é que eu queria criar um mini almanac do Campeonato Amador, falando umas curiosidades, lista dos campeões. Vamos ver se sai do papel aí, tá meio abstrato ainda. Mas esse é o plano por enquanto. E você lê bastante? Leio bastante esses livros assim de Federação Paulista, futebol. É difícil eu começar a ler um livro, eu vou ser bem sincero com você. Mas se for minha praia, meu amigo, um olho pra cada página. Gustavo, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Igualmente, isso também. Valeu. Gustavo conversando com a gente. Também o professor Everton da Rocha Faísca. Faísca, obrigado pela sua presença aqui conosco. Parabéns pelo seu trabalho aí com o esporte, porque é uma luta que a gente sabe que não tem muito apoio, né? Infelizmente o esporte... Você tem apoio de uma pessoa, de outra, mas os professores é que são os grandes abnegados e os grandes heróis dessa história. Sim, queria mandar um abraço aí para todos os professores de educação física aqui do município. Nós temos na Secretaria de Educação em torno de 28 ou 29 profissionais de educação física concursados, né? Porque andou alguns professores se aposentando, então estou entrando alguns novos, né? Como eu falei aqui, eu trabalhei lá no Coronel com o Barnabé, eu trabalhei com o Miguel, que aposentou ano passado. Agora o Paulo Mena vai aposentar, que tem bastante história de arbitragem, né? Quando tinha jogos aqui em Porto Feliz, no ginásio, que era da Faculdade de Medicina. Então eu não cheguei a bandeirar esses jogos porque eu era adolescente, então não cheguei a participar. Mas ele conta muita história dessa época pra mim, lá na escola que a gente trabalha junto. E ele conta e vai falando de jogos jornais, né? Ele foi coordenador, ele trabalha desde 91 na Secretaria, trabalhou na Secretaria de Esporte na Prefeitura Municipal de Porto Feliz, então ele tem bastante história para contar de esporte, assim, de jogos jornais, né? A minha participação em jogos jornais vem pelo badminton e algumas participações que eu tive indo, por exemplo, para desporto, que eu fui correr uma vez, até o Xandão, essa história uma vez, o Xandão falou, eu era árbitro da federação, ele falou, você não quer ir de guia de um atleta aqui de Porto Feliz, no Paradesporto, lá atletismo em Itu? Eu falei, eu vou. Cheguei lá, fui correr com o cara, no tiro de largada eu tropecei.
e fui caindo, eu consegui erguer, quase que eu joguei o cara no meio do gramado. E ainda ele chegou em segundo. Se eu tivesse tropeçado, acho que ele era o primeiro. Em vez de ajudar, eu atrapalhei ele, né? Olha só. Então, eu vejo assim, a educação física, os professores, eles fazem dentro do que podem o seu melhor, né? A gente vem tendo bons cursos de capacitação. E até mandar um abraço aí para a ex-secretária, que agora é ex-secretária, parece, de promoção social, Ana Lígia, né? Que quando eu fiz estágio com ela no Porto dos Bandeirantes, quando era ali do lado do Delta, era ali antigamente, né? E quando eu fiz estágio com vários professores. E ela, pra mim, foi assim, que mostrou um jeito de dar aula diferente da dos outros, porque ela fez faculdade da UFSCar, se não me engano, em Rio Claro, e ela me mostrou uma maneira diferente de dar aula. E aí eu me espelho muito no trabalho que eu fiz estágio com ela mais de um ano, né? Lá no Porto dos Bandeirantes. E queria mandar um abraço para ela, para todos os outros professores que eu já trabalhei junto, né, nas outras escolas, ou os professores que já apitaram o jogo comigo, ou os que fizeram estágio comigo, como o Luiz Pantojo, o Ricardo Galo, o Thiago Tomé, enfim, outros professores. Tem o Thiago agora, que é outro Thiago Tomé, né, que dá aula no Maria Aparecida no Bom Retiro, que ele acabou de finalizar o mestrado dele em Educação Física Escolar, né, que é um professor que tem também bastante coisa para falar, para acrescentar, não só na política, mas na educação física escolar aqui do município. E os professores que eu não conheço, né, que dão aula nas escolas particulares, na escola do Estado, né, que é o outro sistema de ensino público, né, que eu tive aula com a Araci quando eu estudava no Monsenhor, né, que eu gostava muito dela, era a professora que eu mais gostava porque era educação física, né? Já estava dentro do já estava assunto, dentro, né? Então, muitas coisas acontecem na escola porque o professor de educação física quer trabalho dele também, né? Não está fazendo mais que a sua obrigação, mas às vezes faz com amor e com carinho porque gosta, né? Então, se a educação física fosse mais valorizada, a gente tinha mais pessoas que gostassem do esporte, da atividade física, né? E falta aí um desenvolvimento melhor da promoção do desporto educacional no sistema de ensino. Até estava conversando com o Miguel Arcan essa semana, ele mostrou para mim, o Estado ele tem uma portaria interna que fala de turmas de treinamento. Então, ele, como professor do Estado, ele pode pegar a turma de treinamento, porque já é feita uma organização interna, né? A gente falta isso no sistema de ensino municipal, até para a gente encaixar nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, que em 2019 eu participei com 7 modalidades, né? E aí eu pude me aprofundar mais no regulamento, mais em competições de outras modalidades, até do seu filho que joga basquete. Tive a oportunidade de chegar nas finais de Jogos Escolares do Estado de São Paulo com basquete, que é o Luizito que treinava as meninas, né? Infelizmente a gente não consegue montar a equipe de basquete feminino na cidade escolar para a gente estar jogando jogos. Se a gente conseguisse montar todo ano a equipe, a gente com certeza algum momento ia chegar nas cabeças, né? Porque a gente precisa no mínimo aí 10 meninas ou completando o último ano, ou 5 completando o último ano e 5 para ser o time do ano seguinte. Do ano seguinte, né? Para a gente poder ir para frente, porque o regulamento dos jogos obriga nas modalidades coletivas que você troque. Então, às vezes, se der uma menina muito nova ou um menino muito novo, o rendimento cai, né? E você pega escolas que vêm com equipes com meninas só do último ano, né? Que são vinculadas aos clubes, né? Por exemplo, uma escola de São Paulo, que é particular, ela é vinculada ao Bradesco, né? Então, as meninas treinam no Bradesco e estudam nessa escola. Então, elas entram no Jogos Escolares do Estado de São Paulo e acabam sendo o principal time do Estado, né? Escolar. Então, a gente espelhar nesses projetos para a gente poder desenvolver melhor o esporte de cada modalidade, lógico, no município e dar espaço para outras modalidades crescerem. E a educação física, ela tem esse caminho, né? O professor, quando ele vai se envolver no esporte e vai encontrando outro, igual eu falei do pickleball que a gente faz lá, e o esporte vai crescendo, né? Agora tem o beach tênis, tem o futebol, né? Que a gente também às vezes faz na escola lá, porque o aluno ele quer jogar, então ele pega a rede de vôlei, monta um vôlei, mas ele quer jogar futebol, não quer jogar vôlei, quer jogar futebol, que é um esporte que a gente não ensina, mas ele quer jogar. Até lá no Coronel tem muitos alunos que são alunos nossos, mas que são
da categoria de base do Desportivo Brasil. Então, a boa parte dos alunos que passam pelo Desportivo Brasil acabam passando pela Escola do Coronel. E chegou até lá na escola o filho do Marcelinho Paraíba estudar lá. Olha só, hein? E eu conheci o Marcelinho Paraíba, acho que foi em 2019, se eu não me engano, o filho dele estudava lá. Aí um dia o pai dele veio jogar pela Portuguesa em Itu, contra o Desportivo Brasil. Ele falou, vamos lá assistir meu pai lá. Eu falei, eu dou carona pra você, né? Aí eu fui lá no estádio, aí ele falou, vamos lá no vestiário. Aí ele falou, eu sou filho do Marcelinho. Entra aqui. Eu fui lá no vestiário, tirei foto, tudo. Tenho foto com o Marcelinho Paraíba, que conheci lá no vestiário, jogando pela Portuguesa aqui em Itu, através do filho dele, que estudava no Coronel. Então a gente vai, igual tem uma foto que eu te mostrei aqui, teve aquele treinador de São Paulo, que era o volante, Doriva, tem a foto aqui. Ele foi no Coronel para falar sobre a igreja, porque ele é de Itu, então, ou ele mora em Itu, não sei. E aí ele veio aqui um dia pela igreja dele, ele veio dar uma palestra no Coronel. Aí eu conheci ele na escola. Né? Então, o esporte proporciona esses momentos, né? Que é gratificante, né? Então, aí pela arbitragem se conhece, pela escola se conhece as pessoas, igual a foto da Fofão que eu te mostrei. Foi um curso que a gente fez lá, Pense Bem, Faça 3 Tempos, que é um curso patrocinado pela Petrobras e Itu, na CEUNSP. Então eu conheci ela nesse curso. Então a gente às vezes vai numa clínica, vai num curso e conhece ex-atletas, né? E é legal por isso. E a cidade aqui ela é movimentada, né? Por exemplo, a gente tem a Fazenda Boa Vista hoje. E eu que presto serviço de arbitragem, o ano passado eu tive a oportunidade de apitar o Caioba. Né? É evento do Caio Ribeiro, né? Caio Ribeiro. Através do China, né? Do Márcio Canelli, que dá treino na escola de futebol do Caetano, que trabalha com o Ademar. Até já joguei bola com o Ademar no segundão da associação. Né? Um dia ele fez um gol no meio do campo. Falei, só chutar daí, Ademar. Vou chutar aqui, você vai ver, eu vou fazer o gol. E chutou e fez. Eu falei, mas aí teve outro jogo, ele falou, deixa eu chutar de novo, né? Vou chutar e fez o gol de novo. Esse aí é o canhão do ABC, né? Eu falei, nossa, quer dizer, o pessoal fala, Ademar. Só tem chute. Mas esse era o diferencial dele. O chute, o dominar, o proteger a bola, né? Então, quer dizer, hoje ele falava pra mim, ele falou, ninguém espera chute no gol mais. Pode ver, os caras não chutam muito no gol de longe. E ele falou, eu chutava fazer gol. Porque ninguém espera de chutar. Então, aí eu comecei a chutar no gol por causa dele, que ele falou pra mim, e eu comecei a chutar, eu não chutava, eu só queria passar a bola. Eu jogava de lateral, só que às vezes no segundo ano de sessão eu jogava de meia, e não chutava a bola no gol. Ele falou, tem que chutar a bola no gol. Mas Demar, naquele ano, ele foi jogar, acho que eu joguei lá, ele foi, de 50 partidas que a gente jogou, ele foi 5. Ele fez 30 gols. Ele era o nosso artilheiro e ia de vez em quando no campo. Chutar de longe dá resultado, principalmente aquele gol do Branco na Copa de 94, você lembra? Ele chutou lá do meio da rua contra a Holanda, ainda por cima o Romário atravessou na frente da bola lá. O goleiro fica maluco. Não precisa nada, né? E ele bateu na trave e entrou, não tem como pegar. Aquela lá ninguém pegava. Até eu levei uma vez o Ademar para dar palestra, né? E aí ele conta a história dele, quando ele começou no Estrela, ou até antes, né? Das coisas que ele fazia, que fez ele crescer, né? E o sogro dele que ajudou ele muito. E eu levei ele na escola um dia para ele dar palestra na aula de educação física. E aí você vê que tipo, cada um tem sua história, né? E ele montou a escola de futebol dele, do Caetano aqui. E o Márcio Canelli, que trabalha para ele hoje, que me levou a ir apitar jogo no Caioba ano passado, né? Então aí lá no Caioba eu conheci o Lucas, conheci o Caio Ribeiro, a gente conhecia lá, conheci o Miranda, o Denilson. Então você às vezes vai no evento, né? Mas mais por estar no meio, né? Que é legal, né? E você vê até eles lá que são muito ricos, quando chega alguém que é famoso, eles querem tirar foto. Tem que aproveitar um pouco. Faz até fila. Ô Gustavo, tem aqui o André Stuck, tá? Ele é lá de Capivari, tá parabenizando a gente aqui pela conversa, gostando muito. Ele é historiador do Capivariano. Então depois ele gostaria de bater um papo com você. O André Stuck, lá de Capivari, um forte abraço. Depois eu passo o seu telefone aqui para você conversar. Ô André, se liga aí, pode me chamar ali no WhatsApp lá, eu deixei na descrição da página Futebol Monsoeiro lá, o meu WhatsApp lá, me envia uma mensagem lá, da gente troca um papo aí. Faísca, brigadão, um abraço. Nada, abraço. Valeu Faísca, valeu Gustavo. Abraço, Lu. Até a próxima aqui no nosso Sábado na Clube com muito mais bate-papo sobre o esporte. Tá na Clube, tá na boa.